Uma vez que a gente já tentou identificar os pacientes de risco para pré-eclâmpsia e tentou prevenir essa pré-eclâmpsia, agora a gente tem que saber como diagnosticar caso a nossa prevenção não tenha sido efetiva. Então, o diagnóstico da pré-eclâmpsia, como já foi dito, ela é feito pelo surgimento da hipertensão e da proteinúria em pacientes previamente normotensas, geralmente acima de 20 semanas. Então, a gente vai considerar como hipertensão aquela pressão maior do que 140/90. E a proteinúria, o padrão ouro, seria considerar 300 mg por decilitro, 300 mg ou mais, na proteinúria de 24 horas. Não estando disponível a proteinúria de 24 horas, a gente pode usar a relação proteína-creatinina. Se ela estiver acima de 0,3, também já indica a proteinúria e a gente já pode fechar o diagnóstico da pré-eclâmpsia. A gente pode dispensar a proteinúria, a paciente hipertensa, quando ela chega no plantão, a gente não necessariamente precisa de aguardar a proteinúria de 24 horas se ela já apresentar algum desses fatores de gravidade. Se ela tiver uma plaquetopenia ou se ela tiver elevação da creatinina ou das enzimas hepáticas, edema pulmonar ou sintomas cerebrais visuais. O acompanhamento dessas pacientes vai ser baseado, então, basicamente na presença ou ausência dos critérios de gravidade e na idade gestacional com que ela se apresenta. Os critérios de gravidade, como eu já falei, seriam a pressão maior do que 160/110 e todas aquelas alterações laboratoriais e sintomas, chamando atenção para principalmente para epigastralgia, para cefaleia, dor de cabeça e para fotopsia, que é quando a paciente vê luzinhas piscando. Tá? Então esses são os principais sintomas que indicam a gravidade da doença. Então, nosso acompanhamento vai ser feito da seguinte forma: se houver critérios de gravidade, se a paciente tiver, por exemplo, uma crise hipertensiva, a gente tem que fazer o controle dessa crise hipertensiva. E as medicações que a gente tem disponível para isso são a hidralazina por via endovenosa ou então a nifedipina por via oral. Nessas pacientes com critérios de gravidade também, a gente deve fazer a prevenção da eclâmpsia, a prevenção da convulsão. E para isso nós vamos usar o sulfato de magnésio, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E quando há critérios de gravidade, lembrando que o único tratamento da pré-eclâmpsia é o final da gravidez. É uma doença que surge com a implantação da placenta e ela só acaba quando a placenta sai. Então, para tratar efetivamente a pré-eclâmpsia, só a interrupção da gravidez. Então, a gente vai tentar controlar de alguma forma para que a mãe e o feto cheguem numa idade gestacional melhor, mas só a interrupção mesmo que vai levar ao fim da doença. Então, no controle da crise hipertensiva, como eu já disse, quando a pressão está maior do que 160/110 ou quando a paciente apresenta sintomas, a gente pode usar a hidralazina por via endovenosa e nisso a gente vai fazer 5 mg de 20 em 20 minutos, né, uma injeção lenta. Ela tem uma dose, um início com 10 minutos após a primeira aplicação e um pico de ação 40 minutos. Então, a gente deve ficar ao lado da paciente, injeta os primeiros 5 mg e vai acompanhando para ver se a pressão está caindo. Se não cair em 10 minutos, a gente injeta mais 5 mg, podendo chegar até os 40 mg. A gente também não quer abaixar a pressão da paciente demais, que isso pode levar também a uma hipotensão da paciente, uma diminuição da perfusão placentária. Então, a gente abaixar no máximo 20 a 30% da pressão da paciente que chega com crise hipertensiva. A hidralazina é a primeira escolha. Não tendo a hidralazina, a gente pode usar a nifedipina por via oral, 10 mg de 4 em 4 horas. Também iniciar com 20 mg e ir acompanhando essa pressão da paciente para ver se a pressão está caindo. A prevenção de convulsões, quanto à prevenção de convulsões, já foram testadas várias drogas, mas a droga mais efetiva foi o sulfato de magnésio, comparado com fenitoína, com indantoína e outras drogas anticonvulsivantes mais tradicionais. Mesmo assim, o sulfato de magnésio foi a droga que se mostrou mais efetiva. Então, na paciente com pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente sempre deve dar o sulfato de magnésio para evitar que ela tenha uma eclâmpsia. Então, aqui, esse estudo grande que foi feito, o MAGPIE, aqui numa meta-análise, mostrando também que as pacientes que usavam sulfato de magnésio tinham uma redução de 63% na ocorrência de eclâmpsia quando era pré-eclâmpsia grave e na redução de 56% quando era uma pré-eclâmpsia não grave, sem critérios de gravidade. Então, o sulfato de magnésio é a droga de escolha para a prevenção das convulsões. Existem vários esquemas de sulfato de magnésio. O primeiro que foi descrito foi o de Pritchard, que era intramuscular, mas atualmente a gente usa mais os esquemas endovenosos, que seria o de Zuspan e o de Cibai.
A diferença desses dois esquemas é que o Cibai usa uma dose um pouco mais alta porque ele acha que atinge um nível sérico melhor, né? Então a gente faz 4 a 6 miligramas em dose de ataque endovenosa, 4 a 6 gramas, e depois mantém uma infusão de 1 a 2 gramas por hora em infusão contínua enquanto essa paciente estiver sob risco. Ainda dentro do acompanhamento, caso não haja sinais de gravidade, a gente tem que prestar atenção em alguns fatores. A gente pode acompanhar a paciente ambulatorialmente, semanalmente, se ela estiver longe do termo. É obrigatório a gente acompanhar a vitalidade do feto, sabendo que a pré-eclâmpsia pode levar a uma insuficiência placentária. Não é necessário que a paciente faça repouso no leito, mas é melhor que ela fique mais quieta. Geralmente a gente dá um atestado para afastá-la do trabalho. Não é necessário introduzir antihipertensivo nessas pacientes especificamente, porque o antihipertensivo vai diminuir a perfusão placentária. A gente dá o antihipertensivo na pré-eclâmpsia apenas para quando a paciente tem tem uma crise hipertensiva, tem uma hipertensão muito grave. E não é necessário utilizar o sulfato de magnésio também nessas pacientes que não têm a hipertensão grave, não tem critérios de gravidade. Também a gente pode aguardar até as 37 semanas para fazer a interrupção dessa gravidez. Não é necessário interromper a gravidez antes do termo. A questão do controle pressórico na pré-eclâmpsia, essa figura ilustra bem essa situação. A pré-eclâmpsia, a diminuição da perfusão placentária faz parte da fisiopatologia da doença. Então, geralmente, já vai haver um aporte sanguíneo diminuído para o feto. Isso vai levar à liberação de fatores antiangiogênicos, como eu mostrei, vai levar a um estímulo do sistema renina-angiotensina que vai levar à elevação da pressão. Com isso, a perfusão placentária melhora. Então, a pré-eclâmpsia seria uma tentativa do organismo materno de melhorar a perfusão do feto. Então, se a gente abaixa a pressão demais, a gente acaba diminuindo mais esse aporte sanguíneo que já estava prejudicado por feto. Por isso que a gente só vai tratar a crise hipertensiva quando a mãe está em risco, né? Quando ela está tendo uma hipertensão muito grave. Quando interromper a gestação? Então, nós temos alguns estudos que avaliaram essa situação. Um dos mais famosos foi esse, um estudo holandês que avaliou 756 pacientes com pré-eclâmpsia leve ou hipertensão gestacional. Ela randomizou essas pacientes para conduta expectante ou para indução imediata. E eles viram que nas pacientes que foram selecionadas para interrupção imediata, lembrando que pacientes acima de 37 semanas, mesmo com uma pré-eclâmpsia leve, elas tiveram uma redução de 29% das complicações maternas sem diferença significativa para o recém-nascido. Então, a partir desse estudo, que foi publicado em 2009, todos os protocolos mudaram para que a paciente com hipertensão, ela não ultrapasse, lembrando que é hipertensão de surgimento na gravidez, não as pacientes hipertensas crônicas. Então, a paciente de hipertensão de surgimento na gravidez, seja a pré-eclâmpsia ou a hipertensão gestacional, ela não deve ultrapassar as 37 semanas da gestação. E a adoção dessas medidas já foi vista lá na Holanda, onde eles começaram esses protocolos mais precocemente. Então, antes do estudo RIPTAT, a taxa de indução de pacientes com 37 semanas na Holanda, de hipertensas, era de 58%, e depois do estudo ela aumentou um pouco para 67%. Mas só o aumento nessa taxa de indução levou a uma diminuição muito significativa na ocorrência de eclâmpsia. Eram 85 casos para cada 10 mil pacientes antes da adoção desse protocolo e passaram a ser 19 casos para cada 10 mil pacientes depois da adoção desse protocolo. Então, hoje em dia, a principal recomendação em pacientes com pré-eclâmpsia é não ultrapassar as 37 semanas de gestação. Já entre 34 e 37 semanas, o RIPTAT-2, que foi feito também nos mesmos locais, ele mostrou que essas pacientes elas tinham uma diminuição das complicações maternas, mas com um aumento das complicações fetais e neonatais. Então, mostrando que a gente sacrifica um pouco o feto para melhorar as condições maternas. Então, nesse caso, a gente poderia abrir mão ou de uma conduta um pouco mais expectante ou, às vezes, do corticoide para melhorar a maturação do pulmão do feto para diminuir essas complicações. E abaixo das 34 semanas, a gente vai prestar atenção principalmente nos critérios de gravidade. Além disso, a gente vai avaliar o feto para ver se ele está em bom estado, porque ele pode estar comprometido pela insuficiência placentária, e a gente vai levar em consideração o corticoide para amadurecer o pulmão do feto e diminuir as complicações fetais. E além disso, o controle pressórico nesse grupo ele tem que ser mais rigoroso. O estudo CHIPS, que foi publicado em 2015, ele mostrou que pacientes com um controle mais rigoroso da pressão,
cujo objetivo do controle era manter a pressão em torno de 85, comparado com pacientes com controle menos rigoroso, cujo objetivo era manter a diastólica em torno de 100, essas pacientes tinham menos crise hipertensiva, então mostrando que seria mais vantajoso ter um controle mais rigoroso dessa pressão nesse grupo, porque nesse trabalho especificamente não houve prejuízo para o feto quando a gente manteve um controle mais adequado da pressão arterial. Então, resumindo essa conduta da pré-eclâmpsia, primeira coisa que a gente vai avaliar é se a paciente tem critérios de gravidade. Se ela tem critérios de gravidade e a gestação está abaixo de 34 semanas, a gente vai tentar fazer o corticoide, se for possível, se ela não estiver tão grave que não dê tempo de esperar as 48 horas para o corticoide agir, e vai partir para a interrupção da gestação. Se ela já está acima das 34 semanas, a gente vai interromper imediatamente. Agora, se a paciente não apresenta critérios de gravidade, e está com uma gestação abaixo de 37 semanas, é possível que a gente mantenha um controle clínico rigoroso com avaliações semanais dessa paciente até que ela atinja as 37 semanas e acima das 37 semanas a gente vai partir para a interrupção da gravidez. Se ela apresentar critério de gravidade em qualquer momento, a gente vai então já partir para a interrupção da gravidez também no momento que ela começar a apresentar os critérios da gravidade. Então, eu acho que essa aula representa bem como é que é a conduta atual das desordens hipertensivas na gravidez. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado.